E agora o nosso destaque são as exportações de café do Brasil. O volume embarcado em novembro foi 5,4 maior em relação ao mesmo mês do ano passado. Os Estados Unidos foram os maiores compradores dos nossos cafés, seguidos de Alemanha e Bélgica. Veja a matéria. Foram 4.662.000 sacas de 60 quilos de café no mês de novembro, crescimento de 5,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Segundo dados do relatório estatístico mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, em receita cambial também houve crescimento. E exportamos 1,34 bilhão de dólares, aí sim um crescimento de 63% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Nos 5 primeiros meses do ano safra 24-25, as remessas cafeeiras do Brasil ao exterior subiram para 22.017.000 sacas, crescimento de 16,5% em relação ao registrado entre julho e o fim de novembro de 2023. Para o ano civil de janeiro a novembro, nós tivemos expressivos 46,4 milhões de sacas, que é um recorde da nossa série histórica, isso de janeiro a novembro. Em 2020, no ano como um todo, exportamos 44,7 milhões de sacas. E em 2022, de janeiro a dezembro, exportamos 9,3 bilhões de dólares. E deste ano, de janeiro a novembro, já exportamos 11,3 bilhões de dólares, ou seja, 22% a mais que o ano completo de 2022 e quase 4% a mais em volume do que o nosso recorde de 2020. Entre os tipos de café, de janeiro a novembro, o arábica foi o mais exportado, com 33.973.000 sacas enviadas ao exterior. Esse volume é o maior da história para este período de 11 meses, alta de 23,2% em relação ao mesmo intervalo do ano passado. Na sequência vem o canéfora com 8.692.000 sacas embarcadas, o que representa 18,7% das exportações totais. O segmento do café solúvel embarcou 3.690.000 sacas, avanço de 12,1%. E o produto torrado e moído completa a lista, com 43.627 sacas enviadas ao exterior. Em relação aos países, os 10 maiores países também mostraram crescimentos, todos muito expressivos, com exceção do Japão na quinta posição, com estabilidade. Estados Unidos ficou na primeira posição, 7,4 milhões de sacas, cresceu 35%. Mas também temos a Alemanha na segunda posição, com 7,2 milhões de sacas, crescendo 63%. Bélgica, mais de 100% de crescimento, Itália, quase 30% de crescimento. E na sequência nós temos a sexta posição, Espanha, na sequência Países Baixos, Turquia, México e Rússia, na décima posição, crescendo 96%. Destaque ainda para as exportações para outros países produtores do grão. E temos a categoria países produtores. Além do México, já citado na nona posição dos 10 maiores, além de crescer 177%, nós temos a sequência Vietnã, importando 640.000 sacas, crescendo 390%, e também a Índia, importando 250.000 sacas do Brasil, crescendo 1.400%. Segundo o relatório do Secafé, os blocos econômicos, com exceção do Mercosul, que registrou queda de 25,1%, aumentaram a importação de todos os tipos de café do Brasil. E todas as regiões globais, os blocos econômicos, todos mostraram crescimento. A União Europeia, por exemplo, responde agora por 47,7% de janeiro a novembro e teve um crescimento de 48% nesse período. Mas nós temos também o exemplo do TPP, que é o Tratado Transpacífico, nós temos o Oriente Médio crescendo 24%, temos os países dos BRICS também muito expressivos, os países árabes crescendo 36%, o leste europeu também com números muito expressivos. Os cafés que possuem qualidade superior ou que são certificados por práticas sustentáveis, os chamados cafés diferenciados, responderam por 17,5% do total de exportações de cafés do Brasil entre janeiro e novembro deste ano. Este volume é 33,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 8.112.000 sacas embarcadas. No ranking dos principais destinos dos cafés diferenciados neste ano, os Estados Unidos estão na liderança, com a compra de 1.817.000 sacas. Fechando o top 5, aparecem a Alemanha, Bélgica, Países Baixos e Itália.
O Porto de Santos é o principal exportador dos cafés do Brasil e, apesar dos gargalos logísticos que desafiam o setor, o Brasil segue entregando os cafés para todos os destinos compradores do nosso Ouro Verde. E a realidade ela é muito mais desafiadora do que se apresentam os recordes ali demonstrados. Nós tivemos muitas dificuldades, um esgotamento da capacidade logística dos nossos portos, terminais portuários. E tivemos alternativas via breakbulks, que são alternativas decorrente de todo esse atraso, decorrente dessa alteração de escalas. E o nosso associado, exportador de café, de empresas e de cooperativas, usaram de muita criatividade e muito trabalho para conseguir dar liquidez a toda essa safra, seguindo, honrando a todos os compromissos com os nossos clientes internacionais. Em 2024 tivemos muitos atrasos e alterações constantes de escalas de navios, 1,7 milhão de sacas deixaram de ser exportadas, ou seja, mais de 5 mil contêineres, quase 500 milhões de dólares que não foram aferidos pelo país. E além disso, nós tivemos mais de 30 milhões de reais em gastos extras, que obviamente corroem a margem dos nossos associados que fazem esse trabalho hercúleo para seguir exportando e dar liquidez para todas essas safras. Portanto, toda essa questão logística é muito séria, todas as questões climáticas na mesma medida, e o Brasil segue sempre honrando seus compromissos com qualidade, sustentabilidade, diversidade e credibilidade.